Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Pois é, Jesus disse para deixar ir a ele as criancinhas. Por quê? Porque a criancinha é o símbolo da inocência, não é? A criancinha é aquele que está aqui para ser moldado, né? Para ser moldado. A criança, ela tem a ingenuidade, a inocência, a doçura, né? Esses podem chegar até Jesus, tendo essas virtudes, podem chegar até Jesus. Mas o que Jesus queria dizer? Que ele iria passar para essas criancinhas que estão, né? Agora vamos colocar, não são criancinhas, espíritos infantis, não. São espíritos que estão em planos inferiores, que ainda estão ignorantes. Esses precisam ir até Jesus. Esses precisam ouvir as palavras do Mestre, né? E hoje essas palavras, elas são explicadas pelo Espiritismo, né? O que Jesus falava para aquele povo daquela época, né? Para nós, né? Naquela época, e nós não compreendíamos, o Espiritismo veio trazer luz a isso. Então, naquela época, a gente era as criancinhas, nós éramos, né? As criancinhas às quais Jesus se referia. Éramos espíritos ignorantes, né? Inocentes ainda, e que precisávamos, né? De orientação, precisávamos de um aprendizado, né? Que nos levasse à luz, nos levasse a melhorar, né? E Jesus chamou muita gente, né, para ouvir suas palavras, para ouvir seus ensinamentos, e a gente não tinha condição, a gente era ignorante, né? Aí o que Jesus fez? O que Deus fez, né? Deus trouxe para a gente a manifestação espírita,
né? E a manifestação espírita atingiu o globo todo. Foram por todas as partes do globo, né? E o que eles trouxeram para a gente? Os esclarecimentos sobre as palavras do Cristo lá naquela época dele, que eram alegorias, parábolas, e o povo muito ignorante não entendia o que o Cristo queria dizer. Agora os Espíritos vieram trazer a luz sobre isso, vieram explicar, né, com palavras mais fáceis de serem entendidas, com exemplos, né, eles próprios viveram muita coisa, vieram contar para a gente, né, vieram trazer para a gente isso, o esclarecimento das palavras do Cristo, para que a gente possa hoje, mais, vamos dizer assim, inteligentes um pouco, né, entender e praticar as palavras de Cristo, que nada mais, nada menos do que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tá? É isso que o Cristo quer das criancinhas dele, que se amem uns aos outros, como ele amou a cada um. Ontem eu ainda estava vendo uma série, The Chosen, e foi justamente isso, né? Colocaram ele lá no meio do povo, lá no templo, e foram testá-lo, e ele disse, né, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tá bom? Então é isso que Cristo quer da gente, quer das suas criancinhas, que nós nos amemos. Tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nada e vida futura. Questão 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Gente, essa pergunta eu fiquei meio no ar, né? Horror ao nada. É um medo, né? É um medo daquilo, do desconhecido. Porque o que é o nada? O nada é o desconhecido, né? Mas a gente sabe que não existe nada. Tudo está preenchido. Então não existe o nada. Então qual o sentido da gente ter horror a uma coisa que não existe? Não é? Se o nada não existe, a gente não tem que ter medo de nada. Olha só, medo de nada. A gente não tem que ter medo algum, né? Porque todo espaço é preenchido. Não existe esse vazio, não existe esse nada. Então o homem não tem que ter medo de uma coisa que não existe. Não é isso? Mas isso é instintivo, né? Isso é instintivo. Por quê? A gente não conhece tudo. A gente ainda tem coisas de vidas passadas, né? Onde existia esse temor ao desconhecido, ao nada, né? E hoje a gente sabe que o espaço em torno de nós a gente não vê, mas ele é totalmente preenchido. Ele é preenchido com vida. E nós vamos ter medo da vida? A pergunta para nós, né? Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a nossa terça-feira com muita paz, muita luz, muito equilíbrio, muita saúde, né? E trabalho e prosperidade para nós todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.